Bom dia. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Tem vicentino aqui ou não tem? Quem está com frio pode se sentar. Tá bom. Eu, como não estou com frio, vou ficar de pé. Gente, que alegria, que alegria. Muito me alegra em poder estar aqui e falar sobre esse tema que é o nosso ano temático, né? Nas nossas conferências, nos nossos encontros. No Brasil todo, ao longo desse ano, foi refletido sobre esse tema. Nossos mestres e senhores. E quem são eles? Os pobres. Os pobres são, juntos, nossos mestres e senhores. Mas antes de começar a reflexão, hoje, dia 4 de agosto, além de ser dia do Padre, é uma data que tem a ver, ou tudo a ver, com a Sociedade São Vicente de Paulo. Vocês lembram? 4 de agosto de 1872, foi fundada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, a primeira conferência vicentina, a Conferência São José. Significa então que hoje, 4 de agosto, estamos comemorando 147 anos de Sociedade de São Vicente de Paulo aqui no Brasil, né? É uma bela história. 147 anos. Mesmo sentados, vamos rezar uma Ave Maria por toda a sociedade presente no Brasil. Vamos rezar pelos nossos assistidos. Vamos rezar pelas nossas conferências. Vamos rezar pelos nossos conselhos particulares, centrais, metropolitanos e o nacional. Vamos rezar por todos os departamentos que existem e que sempre têm como missão melhorar o serviço junto aos pobres. Peçamos que Maria abençoe esse trabalho. Assim como já abençoou nesses 147 anos, continue abençoando o nosso trabalho. E com fé nós dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Tu é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Meus amigos, vamos deixar bem claro para nós que quando Vicente de Paulo, lá na sua época, e mais tarde Frederico Ozanam, eles utilizaram esta fórmula, quando eles chamam os pobres de nossos mestres e senhores. Significa que os pobres nos ensinam, porque eles são nossos mestres. E que os pobres podem pedir o que quer que nós façamos, porque eles são nossos senhores. Eu tenho contado uma historinha nos encontros por onde andei ao longo desse ano, e que tem a ver com esse tema, de uma conferência no sul de Minas, na cidade de Varginha. Eu estava com o pessoal, os confrades, consócias, fomos visitar uma assistida, e antes de entrarmos na casa, um confrade já dizia assim para mim: Padre, você não ligue porque ela é meio braba, sabe? Meio nervosa, mora sozinha. Eu falei, não tem problema, a gente está acostumado, não é? Mas não deu outra. Foi o tempo de entrarmos na casa, de apresentarem, né? Ela já começou a falar: eu já falei para vocês, eu não tomo desse leite que vocês me trouxeram. Me faz mal, me queima o estômago. E me lembro muito bem a atitude do confrade. Ele inclinou a cabeça, pediu perdão e disse assim: não se preocupe, alguém me entregou o leite errado, mas hoje mesmo eu troco e trago o leite certo para a senhora.
Os pobres nos mandam. E é assim que deve ser. Porque nós estamos a serviço dos pobres. E aí eu pergunto, está bem claro isso para nós? Nós compreendemos a importância, o valor e o significado dessa fórmula quando nós dizemos que os pobres são nossos mestres e senhores? Nós temos muito bem claro isso? E ainda mais, eu aceito este desafio proposto por Vicente Ozanam de trazer para a minha vida e dizer com toda a convicção de que os pobres são nossos mestres e senhores? Mas vamos lá. Nós estamos num mundo marcado pela chamada globalização, não é? Rápidas comunicações. E o fato de nós pertencermos à família vicentina parece ser cada vez mais importante. As redes sociais sempre nos oferecem muitas opções de conexão. Para estar conectado, basta um celular em nossas mãos e a gente está ligado e conectado com o mundo. Não só com nossa família, mas com o mundo. Estas mesmas redes sociais não nos garantem um relacionamento sério e profundo. Porque, curiosamente, à medida que aumenta o número de nossos contatos, diminui a profundidade desta amizade, deste relacionamento. Se São Vicente de Paulo estivesse aqui conosco hoje, se Frederico Ozanam estivesse aqui conosco hoje, com certeza eles estariam usando também seu celular. Com certeza eles também estariam conectados com o mundo. Mas também com certeza eles não abririam mão de uma coisa, que quando se trata de relacionamento com os pobres, é preciso estar face a face, lá na casa dele, lá onde o pobre estiver. É justamente neste ponto que o carisma vicentino, ele torna-se para nós um dom e torna-se um desafio. São Vicente de Paulo, ele lembrava aos seus seguidores que, ao nos encontrarmos com os outros, mas de forma especial, o pobre, é preciso fazer a partir da dignidade que o pobre tem. E esse que é o nosso desafio. Porque o pobre cheira mal, às vezes. O pobre, às vezes, é um pouco grosseiro. Às vezes, até fala um palavrão, não é? Às vezes, até uma pessoa que aparentemente não tem muita fé, mas lá dentro está escondida ou guardada uma dignidade que ele não consegue mostrar, porque ele não é respeitado como pessoa humana. Vicente de Paulo, ele é conhecido como o apóstolo da caridade, porque estava no seu DNA, né, no seu sangue, o desejo de ajudar o próximo. E olha, aqui vem algo muito sério. Vicente tinha o desejo de ajudar o próximo, mas sem paternalismo. Ele era capaz de enxergar no pobre, que estava à sua frente, alguém que não estava ali somente para receber, mas que também poderia oferecer algo, que também poderia nos ensinar algo, que também poderia nos dar algo de si. É justamente esse olhar revolucionário de Vicente de Paulo para com as pessoas que estão na pobreza e que a gente reconhece nesta frase dele, e que diz assim, olha que frase bonita de São Vicente. Não basta dar sopa e pão, isto os ricos também podem fazer. Sois os servidores dos pobres.
sempre sorridente e de bom humor. Eles são teus mestres, um mestre terrivelmente sensível e exigente. E quanto mais feios e sujos eles são, mais injustos serão, mais insultos dirão, e mais amor deve dar-lhes. Somente por teu amor aos pobres, eles te perdoarão pelo pão que você está dando. Nessa frase está contida todo esse olhar de Vicente de Paulo para com os pobres. Não basta darmos as coisas. É preciso enxergarmos a dignidade que está ali no pobre. É a partir deste olhar que Vicente nos ensina que nós devemos olhar os pobres como nossos mestres, como nossos senhores. Os pobres nos ensinam. Os pobres é que são nossos patrões. E aí eu pergunto mais uma vez, nós temos consciência e clareza disso? Não somos nós que vamos ensinar os pobres. Nós evangelizamos, mas também aprendemos com eles. Para compreender e viver este olhar, é preciso que nós tenhamos essa profunda experiência de Deus. Somente Deus é que vai nos ajudar a reconhecermos nos pobres os seus filhos prediletos. É a partir deste olhar que nós compreendemos esse imenso amor de Deus pelos pobres e o quanto que Deus se preocupa com eles. Tem uma passagem bíblica, nós conhecemos muito bem, mas quem lembrar e depois quiser ler em casa, está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 25. E esta passagem diz assim: Te agradeço, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Eu vou lê-la mais uma vez. Preste atenção. Te agradeço, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, mas as revelastes aos pequeninos. Não sei se é algo só da minha cabeça, mas pensem comigo. Quando a gente lê essa passagem, quando a gente começa a meditar sobre ela, não tem uma impressão de que Deus tem um canal de comunicação direto com os pobres, né? Ele e os pobres. E aí, é bonito quando a gente conhece as histórias que envolvem os pobres, o quanto que a gente vê e o quanto que a gente percebe que Deus se preocupa sim com os pobres. É maravilhoso isso. Deus e os pobres. Eu vou contar aqui uma historinha, é real, é um fato verídico. Envolve um morador de rua da Cracolândia, da Grande São Paulo, e o irmão Agenor, que muitos de vocês conhecem, religioso de São Vicente. Ele estava em visita, junto com as irmãs de Gesegen, atendendo os moradores, e chegou junto a eles um desses moradores. Eu não vou falar aqui o nome, até por respeito, né, preservar a dignidade desta pessoa, mas ele já é conhecido, né, pelas irmãs, já era conhecido pelo irmão Agenor, e ele, este morador de rua, ele tem o costume, tem o vício de tomar uns goles, né, de cachaça, álcool.
E ele não sabe ao certo se ele se queimou ou alguém ateou fogo nele. O fato é que ele amanheceu com as suas costas e parte das pernas toda queimada, né? Então ele não tem lembrança se foi ele próprio ou alguém. Mas o fato é que ele estava lá, sofrendo com dor, e ele foi a um posto de saúde, e infelizmente, né, como acontece com muitas pessoas, e não só com moradores de rua, não tinha o medicamento certo, não tinha o tratamento certo para cuidar dele. Fizeram algumas bandagens e pediram para ele voltar para casa. No caso dele, para a rua. Acontece que ele estava sofrendo muita dor, e ele foi lá conversar com as irmãs, conversar com o irmão Agenor, e o irmão Agenor falou, não, nós vamos te levar num outro posto. E no caminho, este morador de rua falou para o irmão Agenor, irmão, será que Deus não está vendo o meu sofrimento? Será que Deus não tem dó de mim? Chegaram lá no posto, o irmão Agenor foi em defesa dele, né, pedir para que alguém atendesse. Logo desconversaram que ele não era ali da região, que não poderia, mas nisso apareceu uma médica jovem, e que vendo ali a situação, né, chegou perto e falou, o que está acontecendo? Aí o irmão Agenor explicou, e ela falou assim, não, deixa que eu vou cuidar. E já chamou ele lá para dentro, e viu que estava se agravando o quadro, né? Estava se tornando ferida, que poderia complicar ainda mais. E aquela médica falou, irmão, pode ficar tranquilo, eu vou cuidar dele, vou fazer o que for preciso. Se preciso for, eu levo ele para casa para cuidar. E aí, ele passou a noite lá naquele ambulatório, né? No dia seguinte foram buscar. A primeira coisa que ele disse para o irmão Agenor, Deus não se esqueceu de mim. É bonito quando a gente ouve isso. Deus não se esquece dos pobres. Por isso que eu digo, nós hoje estamos tendo a graça de comemorar os 147 anos da sociedade aqui no Brasil. Mas se nós não fizermos bem feito o nosso trabalho de cuidado dos pobres, de promoção dos pobres, Deus dá um jeito de tirar nós de cena e vai escolher outras pessoas para continuar cuidando dos pobres. O mais importante não somos nós. O mais importante são os pobres. Esta história real que aconteceu com esse morador de rua nos mostra o quanto que Deus se preocupa com os seus filhos. E como eles o reconhecem. Isso que é bonito. Eles reconhecem Deus. Eles sabem que Deus faz parte da vida e da história deles. Isto nos faz pensar. Por isso que nós afirmamos novamente, os pobres são, sim, nossos, juntos, mestres e senhores. Mas está muito fraco, né? Os pobres são, sim, nossos mestres e senhores. E eu pergunto mais uma vez, nós temos convicção disso? De que os pobres também nos ensinam? De que os pobres também nos evangelizam? E que os pobres mandam em nós? Né? Quando nós praticamos a caridade para com eles, é um momento de aprendizado. É um encontro de irmãos e irmãs. É um momento de ouvirmos Deus falando para nós através deles. Olha só. Porque essa é uma outra convicção que nós temos, não é? De que lá no pobre está Cristo. E de que em Cristo nós encontramos o pobre. Então, nesta identificação, nós temos muito claro que quando estamos conversando com o pobre, Deus conversa conosco através dele.
É por isso que São Vicente de Paulo, ele costumava dizer para os seus padres, suas irmãs, se você está indo para a missa, se você está indo para uma oração, mas um pobre se apresenta aí na sua frente, deixa a missa, deixa a oração e vá cuidar do pobre. Porque é aquela ideia que Vicente falava, você está deixando Deus por Deus. Você está trocando Deus, que está lá na igreja, pelo Deus presente no pobre. E Vicente de Paulo vai além. Ele diz assim, lá na igreja você pode até às vezes se iludir. Começa a entrar em êxtase, né? Começa a fugir do mundo. Começa a pensar em coisas que não é o teu mundo real. Mas quando você está com o pobre, você não se ilude jamais. Porque Deus está ali. É muito sério isso, gente. Essa é a nossa missão. Os pobres são, sim, nossos mestres e senhores. Bom, eu não duvido desse amor que Deus tem para com os pobres, e não sou eu que vou discutir com Ele. Não sei se alguém de vocês se atreve a discutir com Deus e falar, não, os pobres não são mais importantes. Eu não me atrevo a fazer isso. Deus escolheu os pobres. Deus tem uma preferência toda especial por eles. Jesus está no pobre. E não é lá no passado, não é em outro tempo, não é em outro país ou em outra cidade. Jesus está nos pobres, é agora. É lá onde que eu vivo. É com aqueles assistidos que eu me encontro toda semana. É ali, naquele momento. É real, é presente, é agora. É ali que Deus quer ser encontrado. Nós temos uma outra frase de Vicente que nos fala desta ligação amorosa entre Deus e os pobres. Diz assim Vicente: te dou graças, ó Pai, porque a doutrina que eu aprendi de tua divina majestade e que eu propaguei entre os homens só é conhecida pelos simples e permites que não a compreendam os prudentes deste mundo. É preciso sim ter ciência, aquela que seja suficiente. É preciso sim estudar, mas com sobriedade. Outros presumem ter inteligência para os negócios, de serem experientes, prontos para as coisas do mundo. É justamente destes que Deus lhes tira a compreensão das verdades cristãs, dos sábios e entendidos do mundo. A quem então lhes é dada? Ao povo simples, às pessoas boas. E Vicente continua dizendo, o que fica da experiência que eu tenho é o juízo que eu sempre me fiz, que a verdadeira religião, meus irmãos, a verdadeira religião está entre os pobres. Deus os enriqueceu com uma fé viva. Eles acreditam, eles tocam, eles saboreiam as palavras de vida. E é real isso, não é? A partir da nossa experiência de fé, junto aos pobres, não é isso que a gente enxerga? Quanta fé nós encontramos no meio dos pobres? Por pior que esteja a sua situação, em um momento ou outro da nossa conversa com eles, a gente vai escutar. Deus há de cuidar. Deus há de arranjar. Deus cuida de nós. É bonito vermos esta fé contida neles. Fé que às vezes nós não temos. Eu tenho uma história que eu costumo contar, com certeza muitos de vocês já ouviram, mas não tem como deixar de contar, porque isso aconteceu comigo.
Eu estava no sul de Minas, numa cidade, num encontro de Ecafo, né? Vocês conhecem muito bem o que é. Eu recém tinha comprado aquelas máquinas de fotografia digital. Hoje nem se usa mais, né? Hoje você pega o teu celular faz tudo, né? Até telefona. Mas naquela época eu estava com aquela maquininha, feliz da vida para usar, tirar alguma foto. E aí a consórcia Vera, ela iria fazer a palestra dela. Eu falei, Vera, eu vou lá para fora, eu vou tirar umas fotos. E foi muito bonito, porque era uma igreja muito bela, uma praça muito bem arrumada, não é? E eu comecei a tirar fotos, era o final do dia, estava próximo do horário da missa, 19h. E pela lente da máquina, eu enxerguei uma pessoa sentada na escadaria da igreja. Aí logo percebi que é pobre, né? E pelo jeito, as mochilas, coisinha perto dele, logo eu deduzi que fosse um andarilho. Ok. As pessoas começaram a chegar para a missa, ninguém cumprimentava aquele homem. Como dói isso? Eu não estou inventando. Eu estava vendo. Ninguém cumprimentou aquele homem. Nem o padre, que entraram em procissão. Quando entraram, fecharam a porta, eu fui lá. Fui conversar com aquele homem. Ele me falou que é andarilho, né? Que gosta de caminhar. E o seu trajeto, o seu percurso preferido é Londrina a Belo Horizonte. Chão, né? E ele estava subindo para Belo Horizonte. E eu fiz uma pergunta tão burra, tão idiota, né? O que o senhor vai fazer quando chegar em Belo Horizonte? Vou voltar para Londrina. Sim, fácil. Mas me incomodava que aquele homem não pedia nada. E não é essa angústia que a gente tem quando está com o pobre? Que de repente ele peça alguma coisa para a gente se sentir bem, que a gente fez algo. Mas ele não pedia nada. E aí, num determinado momento de nossa conversa, eu falei, o que é que eu posso fazer pelo Senhor? E ele disse assim, na simplicidade dele, olha, o que eu estou precisando mesmo é um cobertor, porque roubaram o meu. Ou que situação, né? Quando nós tínhamos chegado naquele encontro, eu tinha conhecido o tesoureiro do particular. Como é bom conhecer essas pessoas. É o seu Chico. E fui direto nele. Chico, não me pergunte agora, mas eu preciso de um cobertor para entregar para uma pessoa que precisa. E ele falou, espera aí, padre, já volto. O Chico, ele é comerciante lá da cidade, ele pegou o carro dele, foi e logo voltou. E voltou com um pacote, bonito, embrulho, e o cobertor ali dentro. Eu falei, uau, esses vicentinos são bons demais, né? Já tinha um cobertor prontinho. Aí levamos o cobertor, levamos um lanche, umas bebidas para aquele homem, né? Conversamos mais um pouco com ele, nos despedimos. Ok, e voltamos para o encontro. E aí o Chico me chamou no lado, falei, padre, quando o senhor me pediu esse cobertor, eu estremeci. E aí ele me contou a história. Que na véspera, havia encostado um carro na frente do comércio dele, desceu uma mulher muito bem arrumada, que ele nunca tinha visto, e a cidade é pequena. E ela disse assim para ele, eu sei que você é vicentino, e você vai entregar esse cobertor para a primeira pessoa que precisar. E foi no dia seguinte. Não é Deus que faz essas coisas? Ou alguém duvida disso? Não é Deus que mexe, move os corações das pessoas? Deus sabia já de antemão que aquele homem precisaria daquele cobertor. Só que aí entra no cenário o Chico, entro eu, né?
entra a minha maquininha fotográfica, tudo é para tornar a história mais interessante. Mas Deus já tinha mostrado quanto que ele estava preocupado com aquele homem. Então, essa convicção eu tenho hoje. Deus cuida dos pobres. E nós somos simples, olha só o que eu estou falando. Nós somos simples instrumentos nas mãos de Deus. Não é? Não temos mérito nenhum pelo que nós fazemos. Porque nós estamos fazendo o que Deus faria pelos pobres. E é o que Deus quer que a gente faça pelos pobres. Por isso, vem à nossa mente aquela frase: ame ao próximo como a ti mesmo. Para São Vicente, esse segundo mandamento é tão importante quanto o primeiro. A encarnação do amor de Deus está no serviço para com os marginalizados. E é de Vicente de Paulo aquela bela frase: ô São Vicente, como a gente gosta de você. São Vicente diz, e está aqui do meu ladinho, né? São Vicente e Ozanam. São Vicente dizia: Deus ama os pobres, mas também ama aqueles que amam os pobres. Eu vou falar mais uma vez a frase, vocês guardem, para nós dizermos juntos. E que seja esta frase que eu leve desse encontro de hoje. E é claro que virão outras reflexões, outras palestras, mas que vocês guardem esse pensamento de São Vicente. Deus ama os pobres, mas também ama aqueles que amam os pobres. Vamos dizer juntos? Deus ama os pobres, mas também ama aqueles que amam os pobres. Ou seja, nós vamos ter uma grande chance de sermos amados por Deus quando verdadeiramente nós amarmos os pobres. Não é? Quando você ama alguém, e Vicente aqui ele continua explicando, quando você ama alguém, você tem o mesmo afeto por seus amigos e por aqueles que os servem. Nós nos ocupamos em servir os pobres, que são os prediletos de Deus. E desta maneira nós temos motivos de sobra para esperar que, por amor a eles, Deus haverá de nos amar. Eu gostaria que agora, num rápido momento, né? Enquanto eu estou falando aqui, enquanto você está aí nos acompanhando e assistindo da sua casa, lembre-se da última visita que você fez. Você conseguiu transmitir um verdadeiro amor para aquela pessoa? Ou foi mais uma visita que você realizou, às pressas, porque já tinha outras ocupações, outras atividades? Como é que foi a tua última visita? Como é que foi a tua última reunião de conferência? Você foi por amor? Ou porque estava marcado e eu já tinha que ir lá, senão ficam me ligando, me cobrando? Porque lá na conferência nós também nos reunimos para falar dos pobres. Para mostrar a nossa preocupação para com eles. É preciso, pois, nos mobilizarmos para que esse carisma continue vivo, continue atuante na igreja, na história. E repito, né? Hoje, com alegria, os 147 anos da Sociedade de São Vicente de Paulo neste nosso imenso Brasil. Que bênção! O nosso carisma de bem servir, de bem evangelizar os pobres, servindo aos pobres, nossos mestres e senhores, nós estamos servindo o nosso próprio Deus. Vicente de Paulo nos dá uma outra pista de como é que nós podemos fazer com que isto se torne uma realidade. Tem uma frase de Vicente que ele diz assim: é preciso esvaziar-se de si mesmo para encher-se de Deus.
Eu preciso me esvaziar dos meus preconceitos, daquilo que eu penso, às vezes, em relação aos pobres, e me encher de Deus. Porque quando o nosso trabalho com os pobres for realmente uma experiência de Deus, ele se torna um trabalho diferenciado, não é? Quando nós verdadeiramente mostramos o quanto que nós amamos os pobres, e desta maneira nós amamos a Deus, o nosso trabalho vai ter um outro gosto. Este conteúdo, esta fórmula de Vicente, só será compreendida quando nós formos capazes de identificarmos, sim, Cristo no pobre e lá no pobre o Cristo. É a partir desta identidade que nós vamos ter a responsabilidade de sermos servidores, os evangelizadores dos pobres. Não é fácil, não é? Não é fácil. Os pobres nos dão trabalho, não é? E ainda bem que é assim, porque se fosse fácil, não teria gosto, não é? O trabalho, ele é exigente, é desafiante. E é aí que está o gosto de servirmos a Deus na dificuldade. Às vezes exigindo de nós sacrifícios. Porque depois que a gente sai da casa do pobre, depois que a gente escuta as suas lamúrias, depois que a gente vê seu sofrimento, eu volto para a minha casa, eu volto para o conforto da minha casa, para a minha cama arrumada, o meu sofá que me espera para deitar lá domingo à tarde, né? A comida pronta, ou se não estiver pronto, basta abrir a geladeira, você vai encontrar algo, basta abrir o armário, você vai encontrar algo. Como é gratificante nós reconhecermos no serviço aos pobres o nosso amor a Deus. Ou seja, fica muito claro para nós vicentinos, fica muito claro para nós como família vicentina, que quando nós reconhecemos diante de Deus que os pobres são nossos mestres e senhores, nós somos indignos de prestar-lhes pequenos serviços. Porque todo serviço prestado ao pobre é como estivéssemos prestando ao próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o tamanho da responsabilidade. Porque eu garanto que, se num passe de mágica, Jesus Cristo estivesse aqui ao meu lado, a gente pararia a transmissão, eu pararia de falar, e a gente ia querer aproveitar do máximo dessa presença de Jesus. Não é assim? Pois bem, Jesus está aqui entre nós, em cada um de nós. E de maneira muito especial no pobre. Então, todo o trabalho que você prestar ao pobre, tenha certeza, tenha garantia de que você está fazendo ao próprio Cristo. É nesta experiência de fé de Vicente de Paulo, o serviço a Deus equivale ao serviço aos pobres, né? Então, o que eu estou fazendo para os pobres, eu estou fazendo para o próprio Deus. Os pobres, mestres e senhores, são essas imagens naturais de Jesus Cristo, que também é mestre e senhor. Um outro olhar sobre este tema é a opção preferencial pelos pobres. Vicente nos fala algo que, num primeiro momento, parece contraditório, mas ele é bem provocador. A sua opção é preferencial, mas não é excludente. Ele faz questão de nos mostrar isso, porque o contrário acontecia. Vamos entender isso. Vicente de Paulo falava, a minha opção, o meu amor preferencial é pelos pobres. Mas eu não me esqueço dos outros. Não me esqueço dos ricos.
porque eles são convidados também para ajudarem os pobres. E Vicente de Paulo fazia questão de mostrar isso, porque o contrário acontecia. Gente que fazia opção pelos mais ricos e se esqueciam dos pobres. Esta é a centralidade do nosso carisma, a preeminência dos pobres. Todos os papas nos falam, mas de modo especial, os últimos. Lembramos aqui de Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, nosso querido Bento XVI, o nosso querido e atual Papa, o Papa Francisco. Eles sempre nos lembraram que a caridade está no coração da igreja. Dias atrás, participando de um encontro com vicentinos, lá na cidade de Paracatu, Minas Gerais, pelo Conselho Metropolitano de Patos de Minas, o bispo que celebrava a missa, Dom Jorge, ele reafirmava também isso, que a caridade, assim como a Eucaristia, estão no coração da igreja. Escutaram bem? No coração. É daqui que pulsa, né, o sangue, o coração que nos mantém em pé. Se Vicente de Paulo ensinava aos padres e leigos de sua época que a opção pelos pobres é preferencial e não é excludente, era para mostrar que muitos deles tinham perdido este vínculo com os pobres, e para muitos era até normal. Vicente queria restabelecer esse vínculo, pois ele tinha convicção de quem estivesse a serviço dos pobres, de quem praticasse a caridade, pertencia à verdadeira igreja de Jesus Cristo. Meus amigos, o tempo está quase chegando ao final, e eu gostaria aqui de lembrar uma bela frase de Ozanam. Ozanam, ele também utilizou essa fórmula: os pobres são nossos mestres e senhores. Dizia ele: os pobres, nós os enxergamos com os olhos da carne. Eles estão aí. Nós podemos tocar com o dedo as suas chagas, as suas feridas. Aqui, a incredulidade não é mais possível. É preciso cair de joelhos aos seus pés e gritar: meu Senhor e meu Deus, vocês são nossos mestres e nós seremos seus servos. Vocês são para nós a imagem sagrada de Deus, deste Deus que nós não enxergamos. E não podendo amá-lo de outro jeito, nós o amaremos em vocês. Por isso, meus amigos, Vicente de Paulo, Frederico Ozanam, nossos precursores, não é? Eles nos passam esse ensinamento. Os pobres são, sim, nossos mestres e senhores. Eles são exemplos. Hoje são os senhores do céu. E eles nos dão esse grande ensinamento, que a nossa salvação não depende tanto do êxtase da oração, mas depende mais do êxtase do serviço. E dizia assim Vicente: não podemos assegurar melhor a nossa felicidade eterna do que vivendo e morrendo no serviço aos pobres, nos braços da providência. Meus amigos, queridos confrades e consócias, que bom que estamos aqui juntos nesse dia, que bom que nós podemos falar uma vez mais desse belo carisma que temos na Igreja de Jesus Cristo. Parabéns pelo trabalho de cada um de vocês, tá?
Que Deus continue iluminando, abençoando vocês. Não desanimem, pelo amor de Deus, não desistam. Porque toda vez que um vicentino desiste, são os pobres os que mais sofrem. São eles que mais sofrem as consequências da nossa desistência, da nossa falta de perseverança. Deus abençoe a vocês, abençoe o vosso trabalho. E mais uma vez, parabéns a todos os vicentinos pelos seus 147 anos de presença aqui no Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Padre Joelson.